Hoje, na manhã desta sexta, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, comemorou a prisão do presidente do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson. No Twitter, Wanming escreveu "Lindo dia a todos", com diversas figurinhas de aplausos. Roberto Jefferson já criticou o embaixador chinês em várias vezes. Na última vez, chamou ele de chinês malandro e defendeu que ele fosse expulso do Brasil. Aspas. Os comunistas, como esse chinês malandro que está aí hoje na embaixada da China, que tem que ir embora, o presidente tem que mandá-lo embora. Ele está afrontando o presidente da República. Esse Xing Ling é embaixador, foi o que disse na época, então, Roberto Jefferson. Começa com você, Ana. Um embaixador que não colabora com absolutamente nada no Brasil, né? Nós podemos afirmar que a China é um dos nossos importantes parceiros aí comerciais, assim como os Estados Unidos, temos alianças comerciais importantes, mas isso não quer dizer que devamos ficar calados em relação aos desmandos desse embaixador. Eu queria muito tuitar um dia, lindo dia, com várias palminhas, o dia que a China vier a público e libertar mais de 1 milhão de muçulmanos uigures presos em campos de concentração na China, maltratados. Eu queria tuitar também, lindo dia para todos, cheio de palminha, quando a China realmente assumir como ela fala sobre o meio ambiente, mas ela polui os oceanos com 9 rios. É a maior fonte de dejetos aí nos rios e oceanos vem exatamente dos rios da China. Ou os maus tratos, né? Ou o trabalho infantil. A gente pode fazer uma lista do que significa a ditadura chinesa, o silêncio que as pessoas são, o silêncio que é imposto às pessoas, onde o que aconteceu, né, com os cientistas aí do laboratório de Wuhan, que resolveram falar lá atrás, em 2020, que o vírus chinês que trouxe essa pandemia global, ele saiu sim do laboratório de Wuhan e que pode ter sido um vazamento, né? Ele pode ter escapado do laboratório de Wuhan. Essas pessoas foram caladas, né? Hoje a China tem quantos bilhões aí de habitantes e tem o quê? 6 mil mortes apenas por coronavírus? Alguém acredita na falácia que é as relações públicas da China, como esse embaixador? Eu acho que esse embaixador ele não colabora com absolutamente nada, muito menos com as boas relações comerciais que o Brasil tem com a China. Ele está na hora de ir embora mesmo do Brasil. Bom, e nesse momento já são 170 mil pessoas ligadas em Os Pingos nos Is, só pelos nossos canais do YouTube, nas nossas 2 páginas. Muito obrigado a você que está com a gente aqui nessa sexta e vá deixando seu like. Se você estiver no YouTube nos acompanhando pelos nossos canais, deixe sempre seu like aqui nas nossas transmissões. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também, Zé, sobre esses comentários feitos pelo embaixador. Às vezes eu tenho a impressão que tem alguma coisa fora do lugar, não é normal, não é usual, não é legal, porque a legislação brasileira impede que um embaixador entre, comente ou faça qualquer tipo de pressão na política local. Isso é caso de cartão vermelho. Já houve, inclusive, uma avaliação no Palácio do Planalto para a expulsão do embaixador chinês. Me disse o deputado Eduardo Bolsonaro de que, naquele momento, ele até torceu, queria pela expulsão, porque há uma regra, é uma lei, é uma norma no Brasil, de que o embaixador ele deixa de ser uma pessoa bem-vinda se ele entrar na política local, não é o objetivo. Um embaixador representa o país aqui no Brasil, né? A embaixada é uma espécie de território chinês aqui no Brasil, como todas as embaixadas, e é uma regra internacional, um tratado internacional. Mas o embaixador, ele tem inclusive imunidades, né? Não pode ser processado, preso, mas é preciso ser contido com relação à política local, não pode intervir. E não é a primeira vez que o embaixador faz esse tipo de interferência na política local. Então já houve um momento em que o governo brasileiro o expulsaria, mas aí entenderam ali os mais próximos do presidente Jair Bolsonaro que poderia ser interpretado pela China como agressão ao país, o que não era. O problema é o embaixador que está criando problemas aqui. E, pelo visto, ele conta com o apoio do Xi Jinping,
porque já houve reclamações ao governo chinês e não há nenhuma providência de troca do embaixador. Isso aí é um motivo para um pedido, sim, de expulsão e o descredenciamento desse embaixador chinês aqui no Brasil. Não é briga com a China, é o embaixador. Fiuza. Olha, tem algo estranho nessa cena, né? Tem alguma coisa que não bate nessa cena. Um embaixador engraçadinho, representante de um regime brutal, como é que isso fecha? O embaixador, dado ali a irreverências e fanfarras em rede social como se fosse um adolescente, representando um regime violento, que atropela os direitos humanos, que atropela as liberdades, não está batendo. É esse regime que ele representa? A gente deve observar que a China é um regime pirata. É um regime pirata, não é um parceiro leal. É um regime pirata porque não há transparência e assim nasceu a pandemia de coronavírus. Por falta de transparência e porque esse regime pirata, que age na base da dissimulação, da brutalidade e da coerção, impediu a difusão, a divulgação da informação de que havia aquele contágio acontecendo. E foi isso, por responsabilidade de um regime ditatorial brutal, que o mundo mergulhou nesse sofrimento sem precedentes na era moderna, pelo menos em termos de alcance coletivo. Então, esse embaixador que está no Brasil fazendo gracinha na internet, tem um divórcio aí, ou não. Ou então é justamente esse o nome do jogo. Invernizar a brutalidade, invernizar a pirataria, fantasiar de simpatia e charme um regime que é expansionista, um regime que não respeita a pessoa humana, um regime voraz, como é o regime chinês, no seu expansionismo pelo mundo afora. Tem poder, tem força e tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. E esse dinheiro vem junto, né? Alimentando e comprando os corpinhos fáceis, dóceis e baratos que encontra pelo caminho. Isso seria, né, se o Brasil tivesse ainda alguma instituição investigativa na sua plena potência, né, nós estamos, infelizmente, um pouco abandonados, né, pelos homens da lei, né, por aqueles que fizeram história muito recentemente no Brasil, quebrando uma quadrilha instalada no centro do poder. Nós estamos hoje assistindo isso, né, quer dizer, assistindo órfãos de homens da lei, das diretrizes desse regime brutal, representado por esse embaixador engraçadinho, colocadas em território nacional brasileiro como pretexto de segurança sanitária, medidas ditatoriais, discricionárias, toque de recolher, de alto a baixo no território nacional. Nós não vimos os homens da lei, né? Nós vimos aí a Polícia Federal apresentar aqui e ali os problemas de desvio do Covidão. Mas nós estamos diante de um tsunami, né, de supressão de liberdade. Nós estamos diante de um tsunami de compra de consciências. Isso precisa ser mostrado. Esses brasileiros, instituições, cidadãos esclarecidos, parlamentares, que se ajoelham para esse embaixador, como é que pode? O que explica isso? O que explica essa subserviência? O que explica essa servidão a um personagem, a um diplomata que age sem compostura de diplomata, que escarnece do país, que desafia autoridades, desafia a população, e todo mundo de biquinho calado e puxando o saco dele, né? O Congresso tem uma população de puxa-sacos desse embaixador aí. Por que será? Será que é porque ele é engraçadinho, porque ele bate palminha na internet? Eu custo a crer. Acho que devem ser outros motivos, né? Então é isso aí, temos um avanço
bruto, né, de um regime que está apostando, Vitor, não percam isso de vista, é uma alegoria, assim como não poderia ser verossímil um embaixador engraçadinho representando um regime violento, né? Esse verniz, essa propaganda enganosa está também nesse suposto jogo político. Estão fingindo que tem um mal, uma entidade perversa, que dizem que é a direita fascista que vai dar o autogolpe, etc. e tal. Esse é o nome do jogo para fingir que os arrobos do STF, que os arrobos do Alexandre de Moraes, que a prepotência dessa Suprema Corte, que a prepotência de bancadas de interesses talvez obscuros aí, e muito bem remunerados, fingir que esses são os defensores da democracia. Então, o senhor Alexandre de Moraes, ele fez ações históricas no mundo porque ele censurou perfis de internet. Ele agiu para suprimir, como se faz na China, exatamente como se faz na China. Ele agiu para suprimir a voz de pessoas, de cidadãos, em plataformas no Brasil e fora do Brasil. Uma ação autoritária e ditatorial que ele fundamenta de forma débil como representam ameaça de subversão à ordem. Isso é argumento de déspota, isso é argumento de autoritarismo. Então, nós temos que quebrar essa propaganda enganosa. Nós temos que desmascarar os hipócritas que dizem que os atos autoritários do STF, da China, do embaixador chinês, são a resistência democrática. Não é possível. Vamos chamar as coisas pelos seus nomes. Vamos dizer que tem um governo legítimo eleito no país, que não tem nenhuma guinada, nenhuma tentação autoritária, e esses fantasiados democratas é que estão trazendo o obscurantismo e o totalitarismo ao Brasil. Você, Cris, temos 3 minutos. Primeiro, eu queria fazer uma correção aqui antes de falar do embaixador chinês. O jornalista Oswaldo Eustáquio está solto, já participou de manifestações aqui no 1º de agosto pelo voto auditável, está inclusive apelando a cortes internacionais aí contra a arbitrariedade a que ele foi sujeito. A gente tem que lembrar que ele se feriu na prisão, ficou paraplégico, está fazendo fisioterapia, tentando se recuperar, mas inclusive diz ter sido vítima de tortura. E a deputada federal por São Paulo, Janaína Pascoal, que é, aliás, não é ela, é um outro perfil aqui, se passando por ela, mas está lembrando que tem outros presos políticos, Sara Winter, Emerson Barros, Érica Viana, Renan Moraes, Arthur Castro, Daniel Miguel, são pessoas menos conhecidas, mas que não são militantes, mas estão impedidos de atuar, já estiveram presos também por ordens arbitrárias, sem um inquérito legal, sem o respeito à Constituição e ao devido processo legal, né? Sobre o embaixador chinês, eu disse lá no meu primeiro comentário que depois eu voltaria a falar, porque eu achei muito forte aquela fala, aquele áudio que a gente exibiu no início do programa, do ex-deputado Roberto Jefferson, mandando para os seus colegas de partido ali, antes de ser preso, mas já sabendo que a Polícia Federal estava a caminho da sua casa, e ele fala em mensalão chinês. Ele não chega a dizer quem, mas ele está supostamente acusando a China, muito provavelmente através da embaixada da China aqui no Brasil, a pagar talvez deputados, talvez juízes, não se sabe, para que atuem a favor da China e contra o governo brasileiro, porque a gente sabe que existe essa suspeita muito grande de uma briga, embora o governo, claro, não assuma e o pessoal das relações exteriores esteja sempre tentando colocar panos quentes na história. Mas a gente já viu aí vários casos, o Fiuza citou a história do deputado não poder fazer crítica à China. Eu li agora no chat aqui, Jackson Fernandes, um dos nossos seguidores espectadores, escreveu lá: um deputado não pode fazer crítica à China, mas um embaixador chinês pode comemorar a prisão de um ex-deputado. Então está tudo muito errado realmente quando a gente permite que um embaixador chinês tome esse tipo de liberdade no Brasil e nada seja feito. Aí na sequência um outro ouvinte nosso colocou lá, o Paulo Brasil, colocou lá: se fosse embaixador brasileiro na China, fazendo graça lá, o governo chinês expulsaria no ato, só aqui no Brasil mesmo. E o José Ailton Nascimento escreveu: é porque lá na China o chefe dele faz isso, para eles é normal prender pessoas inocentes. Então, o cidadão comum brasileiro vê muito claramente isso, vê como um arroubo
um embaixador de outro país que está aqui para estabelecer relações diplomáticas começar a querer interferir na nossa política. E a gente tem realmente citações de vários casos estranhos aí, o Fiuza mencionou por cima, mas eu vou citar especificamente a senadora Cátia Abreu, que disse recentemente que ela se jogaria no chão para ser tapete para a China, se a China quisesse trazer para cá vacinas. Primeiro, como se tivesse faltando vacina no Brasil, não está. A nossa vacinação está caminhando muito mais rápido do que na maioria dos países. A gente está muito bem, com 160 milhões de vacinas já entregues e caminhando aí para se tornar um dos países com maior número de vacinados. E aí a senadora dizer isso, eu viro capacho para chinês. Então a gente tem realmente situações estranhas partindo de membros do nosso parlamento, uma subserviência à China. A gente tem uma liberdade extrema desse embaixador aí de dizer o que quiser e assim, a nossa diplomacia tem que ficar quieta. E a gente tem muita gente aplaudindo nas redes sociais, não só o embaixador chinês, mas as prisões. E aí eu cito pessoas que representam muitos brasileiros. Eu li agora aqui, estava vendo os Trending Topics, né, que está em Trending Topics Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, Rodrigo Pacheco já está, parece que como número 1 aqui dos assuntos citados e tal, mas olha só, deputado Paulo Pimenta, do PT, olha o que ele escreveu aqui. Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, a turminha da milícia virtual está indo toda para o Chilindró. Uma hora dessas, o Carluxo deve estar em pânico, a vez dele está chegando. Então, aplaudindo, eu vi do Ivan Valente aqui também do PSOL, é muita hipocrisia de quem pede AI-5 e ditadura, como Daniel Silveira, Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, Roberto Jefferson, depois fica surpreso com mecanismos de defesa da democracia. Olha o Ivan Valente dizendo que prender num inquérito ilegal, sem acusação formal, sem o processo legal, sem julgar, sem passar por todas as instâncias, como o próprio STF determinou, que só pode ser preso se passar por todas as instâncias, prender dizendo que isso é mecanismo da democracia. E aí o Ivan Valente termina dizendo que a sociedade tem que se proteger desses golpistas e cabe mais miliciano na cadeia. Quem são os milicianos? É bom a gente refletir sobre isso.